Graças a Deus consegui. Boa noite. Quero agradecer a todos pela confiança com que me recebem nesta noite na Casa Medianeira. E recomendada pelo dirigente desta casa, falarei com o coração. Ele sempre adverte: quem fala sem o coração naquilo que fala, não alcança o coração de quem deseja atingir. Então, nesta noite, com todas as desculpas pela dificuldade de entrar, por ter levantado para fechar a porta do armário, mas o mais importante hoje é que a gente fixe no tema do nosso estudo dessa noite. Nosso tema: não só de pão vive o homem. Vamos nos visualizar na Galileia antiga. Vamos ver o Rio Jordão, aproximadamente 190 quilômetros de extensão, e ele nasce no norte de Israel e ele desce em colinas verdejantes. As margens desse rio quando ele desce, ele é cercado de verde. É uma beleza o caminho que percorre o rio até o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. O rio, ele deságua no Mar Morto. Nesse rio, Jesus foi batizado. Quando Jesus se aproxima para o batismo, se aproxima de João, o Batista, se ouve pelo fenômeno de voz direta: esse é o meu filho bem amado, em que me comprazo. Ecoam as palavras divinas. Esse é o meu filho bem amado, em quem me comprazo. Após o batismo, Jesus se dirige ao deserto para meditar, para jejuar. Lá ele permanece por 40 dias. E há um momento em que ele sente fome. Momento esse em que se aproxima um espírito não iluminado. E que se dirige a ele dizendo: se tu és o Filho de Deus, comanda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, com doçura, responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mas nós conhecemos outra passagem evangélica, contida no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 6, em que diz, Jesus situando numa colina, no mar da Galileia, ele estava ali para descansar com os seus discípulos quando ele vê se aproximar uma multidão. E essa multidão, ela vem buscar o apoio de Jesus. Os apóstolos ficam preocupados porque eles estão sem alimento. É quando se vê o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar aquela multidão que o seguia. No dia seguinte, do outro lado do Mar da Galileia, já na sinagoga de Cafarnaum, nós vamos verificar que
Um daqueles que estava e que foi alimentado pelos pães, ele se dirige a Jesus e pergunta: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus responde: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nas mensagens espíritas, eu vou verificar. Eu botei um pouco longe para que o som fique um pouco mais alto. Nas mensagens espíritas, nós recebemos incessantes estímulos a que nós continuemos perseverando, prosseguindo, ascendendo. Há um livro muito interessante, O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. E nesse livro, ela, no prefácio desse livro, ela nos lembra que, tal como aconteceu no Advento do Consolador, quando as vozes do céu falaram diretamente, que hoje nós podemos prosseguir ouvindo essas vozes do céu. São as vozes espirituais. Estão entre nós, diz ela. Permanecem conosco. Vieram para ficar, de modo a integrar o ser humano na sua realidade cósmica, evidenciando que nós participamos, enquanto encarnados, de duas humanidades, a terrena, corpórea, e a espiritual, pela nossa condição de espírito imortal. Então, veja, as vozes do céu estão nas inúmeras mensagens espíritas mediúnicas que chegam pelas falanges espirituais benfeitoras, protetoras, amorosas. São registradas nos livros espíritas, são relembradas, como agora, nas palestras das casas espíritas. Uma das vozes do céu muito amada, muito querida, é a do Espírito Emmanuel, que pela mediunidade de Chico Xavier nos estimula incessantemente, incansavelmente, com energia, com doçura, a prosseguir na busca da nossa redenção, a prosseguir no respeito às leis divinas, a prosseguir ligados ao Evangelho de Jesus. Há uma lição no livro Fonte Viva, a lição 18, em que Emmanuel interpreta o tema do estudo desta noite. Diz ele: não somente, é o título da mensagem, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Veja que beleza. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza de sentimentos. Não apenas a eugenia que fortalece e aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Eu
peço licença para reler. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Fiz uma associação da educação sendo, digamos assim, aquilo que fortalece não os músculos, mas as nossas maneiras. É como se nós estivéssemos fazendo assim um verdadeiro ginástica, né? Para fortalecer os sentimentos e aprimorá-los, bem afinados aos valores do Evangelho de Jesus. Não somente a cirurgia, que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio, que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Qual de nós não gosta de uma casa bonita? Todos nós almejamos uma casa, mas não apenas a da vida física. Essa casa invisível dos princípios edificantes, ela é construída no processo em nos tornarmos úteis, estimados, respeitáveis. Como conseguimos isso? Vivendo os valores, cumprindo as leis divinas. Eu peço licença agora para fazer um parêntese, porque fiz uma associação. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio desse livro, é um livro de André Luiz, mas o mentor Emmanuel, ainda, ele faz esse prefácio e ele nos chama a atenção de que o espaço, ele é vibratório. Vivemos num espaço que é vibratório. Não é físico, é vibratório. Esse prefácio cita os raios, ondas, médiuns, mentes. Nossos pensamentos emitem raios, formam ondas. Essas ondas se sintonizam com ondas afins e com mentes afins. Então ele nos pergunta: onde moras? Nosso endereço da nossa casa invisível, no espaço vibratório que nós habitamos. Continua Emmanuel, fecha o parêntese. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos, mas também luz divina para um entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas utilidade viva, exemplificada. Não apenas flores, mas frutos. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Vou repetir. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Veja, nós estamos recebendo luzes que vêm pela mensagem de Emmanuel. Então, ele nos fala, nos recomenda, é uma teoria, mas é preciso que coloquemos isso em prática. E eu fico
bastante, digamos assim, tocada, porque se eu estou falando, ocupando espaço, mesmo com o coração me dirigindo a vocês que confiam em mim, essa prática do que eu estou dizendo tem que ser colocada na minha vida. Sem o quê? Seria hipocrisia. É o grande desafio humano. Um imenso desafio humano. Porque nós somos seres em processo de aprendizagem. Mas temos que colocar em prática aquilo que recebemos. O pão da vida que recebemos. O pão divino que verte da bondade divina e que nos chega por intermédio das lições calcadas nas leis divinas e no Evangelho de Jesus. Emmanuel conclui esse pedacinho dizendo assim, eu estou com o papel na frente. Cita, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com o que nos dirigimos para a eternidade. É o pão divino. Toda regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Toda regimentação religiosa na Terra toda não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. É muito consolador. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser o culto dominante no aprendiz. Ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Quem quer continuar na pedagogia da dor, nos mundos de provas e expiações? Diz Emmanuel, se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino, que desce do céu para o teu coração, através das palavras dos benfeitores espirituais. Nós estamos recebendo esse pão divino por meio das palavras de Emmanuel, educador por excelência. Aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. O pão divino desce dos céus. E nós precisamos aprender a subir com a mente inflamada de amor e de luz aos inesgotáveis celeiros
que descem do céu. E são celeiros do pão celestial, o pão divino. Emmanuel, ele é muito sério naquilo que ele percebe ao nos observar no dia a dia de nossas vidas. Esteve próximo de nós por tanto tempo, como mentor do Chico Xavier. E ele, comentando uma passagem que fala: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Ele adverte para nós, e nós precisamos encerrar porque estamos chegando na hora, mas eu me permito essa última observação. Vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicados pela ignorância, que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Eu repito, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância, que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha, soberano. Imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Emmanuel, como educador, nos convida, pelo efeito de multiplicação, a nos tornarmos educadores. Então, absorvendo esses ensinamentos, sintamos Jesus no monte. Mas no monte interior da nossa inteligência, do nosso sentimento. Sintamos Jesus. Experimentemos essa felicidade que nos é dita, de podermos auxiliar de modo a que todos se beneficiem, se elevem. Nós temos pequenas experiências, como nos sentimos felizes, quando podemos auxiliar ao nosso semelhante. Com humildade, com espírito de devotamento, não sabendo a mão esquerda o que faz a direita. Encerrando, então, eu lembro ainda de Emmanuel, que nos diz que quando nós pronunciamos as sagradas palavras do Pai Nosso, estamos reconhecendo não apenas a paternidade divina, mas aceitando toda a família humana como nossa família. O Pai é nosso, de toda a família humana. Então, nos últimos momentos desse estudo, vamos orar. Eu agradeço imensamente a tolerância, a compreensão, a paciência. Me senti muito envolvida em carinho, estimulada a prosseguir, mesmo dentro das dificuldades iniciais. Mas vamos orar, lembrando, buscando no nosso coração as sintonias bem afinadas com o Senhor, Criador da vida, que é o Pai. Visualizando Jesus, nosso Mestre, com os olhos elevados. E vamos dizer com Ele:
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja, queridos irmãos e irmãs. Agradeço ainda uma vez a confiança e rogo que possamos estar na paz de Deus. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção. Que assim seja.